essa canção que eles dizem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vão entrando aí, a gente vai começar a nossa live, nossa quinta ao vivo, ó, com vinho. Voltamos à programação normal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre torcicolo, como é que eu consigo identificar o torcicolo no bebê, no paciente pediátrico. Isso vai ser muito importante para vocês, fisioterapeutas, e para as mamães aí que tem bebezinho em casa. Vai ser muito interessante vocês entenderem e ficarem de olho aqui nessa live, porque pode evitar muito problema futuramente na criança, tá? Vocês já sabendo identificar, ter um olhar mais clínico vai ajudar muito no tratamento, porque a gente sabe que o quanto antes a gente começar, mais chances da gente conseguir resolver o problema, beleza? Vou só botar meu fone para a gente começar. Lembrando que hoje tem caso clínico, tá? Então eu trouxe um caso clínico legal para a gente discutir de uma paciente lá no meu consultório, tá? Simbora, me dê um ok aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio ficou legal agora com o fone, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas, e sou também criador do método TEMAP, que é o meu curso de terapia manual avançada pediátrica, tá? E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar os sinais do torcicolo congênito do bebê, porque é uma alteração, é uma desordem, é a terceira desordem congênita que mais aparece no nosso consultório, certo? Então a literatura fala já que cerca de 30% dos bebês vão apresentar um torcicolo congênito. Então você que é fisioterapeuta, que trabalha com esse público pediátrico, você que é mãe, cuidador, pessoas que têm bebê em casa, é muito importante a gente saber identificar os sinais do torcicolo, porque assim a intervenção vai ser mais rápida e as chances do prognóstico ser positivo, da gente conseguir ajustar aquilo ali, é muito mais rápido. Beleza? Então, para a gente dar uma breve definida aí, se você der um Google bem rápido sobre torcicolo congênito, você vai ver que tem uma definição clássica, né? Que existe uma alteração aí no músculo ECOM e que o bebê ele vai apresentar um vício postural, onde na grande maioria das vezes ele tem um vício postural em rotação e inclinação contralateral, tá? Existem algumas literaturas até que chamam isso de posição do pardal no bebê, e ele vai apresentar essa clássica postura, esse vício postural, o que não significa que é só isso. O bebê pode apresentar outros sinais que não necessariamente precisa estar só na cervical, só nessa limitação de rotação ou só nessa limitação de inclinação, e é isso que a gente vai discutir aqui nessa live hoje, tá? Então existem sinais mais sutis, certo? Que não é tão visto, né? Não está tão escancarado ali no nosso paciente, no nosso bebê, certo? Essa questão dessa limitação cervical. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre esses sinais para vocês treinarem o olhar de vocês, beleza? E é interessante porque a gente pode confundir o torcicolo congênito, certo? Com outras disfunções, certo? Existem algumas diferenças aí entre o que realmente é torcicolo, o que realmente é um vício postural, certo? E a gente vai, destrinchar elas hoje aqui, beleza? Mas quando a gente fala de torcicolo, existem algumas classificações, tá? Existe aí uma diferença entre os tipos de torcicolo. Existe o torcicolo congênito clássico, que é a definição da pediatria, né? A da medicina pediátrica, ela fala que o bebê ele precisa ter
uma apresentação de massa tumoral, certo? Então existe esse torcicolo com essa massa tumoral, apesar do nome não significa que é um tumor, um câncer, não, mas só para informar que naquela fibra muscular do ECOM existe uma massa de retesamento muscular. Então a fibra muscular ali daquela região do esternocleidomastoide vai apresentar essa massa tumoral, que consequentemente vai limitar os movimentos cervicais desse bebê, tá? Então ele vai apresentar essa limitação de rotação, ele pode apresentar essa limitação de inclinação também. Beleza? Quando esse bebê tem esse torcicolo clássico, que existe essa massa tumoral, você vai fazer um ultrassom, por exemplo, para saber identificar, e se você pega o laudo, provavelmente vai vir assim: fibromatose muscular no ECOM, sei lá, direito, certo? No esternocleidomastoide direito. E essa fibromatose muscular é apenas definindo que naquela fibra existe uma massa tumoral, fibras musculares ali estão com essa tensão e com esse nódulo de tensão, tá? Então o diagnóstico médico chama-se de fibromatose muscular, beleza, pessoal? Que o bebê vai apresentar essa limitação de rotação e inclinação também. Existe o torcicolo muscular, que diferente do torcicolo com a massa, não vai existir essa massa tumoral. Lembrando que as mães às vezes podem chegar no consultório falando assim: doutor, eu sinto uma bolinha aqui no pescoço dele, quando eu vou dar banho, que eu vou lavar o pescoço, eu sinto uma bolinha aqui. Então provavelmente aquilo ali já tem uma fibromatose muscular, certo? Já no torcicolo muscular, essa fibromatose, esse nódulo de tensão, ele não existe, certo? Mas o bebê, ele tem uma alteração nessa musculatura e o bebê ele vai apresentar também essas limitações de movimento, certo? Então, se você palpa a mão, né, você vai palpando o pescoço, você não sente nenhuma alteração, você não sente nenhum retesamento muscular, você não sente um nódulo de tensão, uma massa tumoral, certo? Não significa dizer que esse bebê não tenha um torcicolo congênito, certo? Ele pode ter um torcicolo muscular sem essa alteração, mas que vai causar essa limitação de movimento, beleza? Outra coisa também que a gente classifica o torcicolo é como torcicolo postural, que diferente do torcicolo congênito e diferente do torcicolo muscular, o ECOM ele não está envolvido nessa limitação cervical desse paciente. Eita, e agora? Sim, pessoal, é completamente possível o bebê não ter alteração nenhuma no músculo ECOM, mas sim apresentar um torcicolo muscular, sim apresentar um torcicolo. A gente chama isso de torcicolo postural, certo? E só para vocês já ficarem cientes, na grande maioria das vezes, quase nunca o ECOM ele está envolvido com essa alteração, certo? Quase nunca o ECOM ele é o causador dessa limitação cervical, certo? Desse torcicolo. Por isso que a gente precisa se atentar, por isso que a gente precisa ampliar o nosso olhar, certo? Porque muitas coisas podem estar acontecendo com esse nosso paciente, muitas coisas podem estar acontecendo com o filho de vocês que podem estar causando essa limitação cervical, está causando esse torcicolo. E muitos profissionais às vezes podem comer bola, porque você chega no consultório do pediatra, por exemplo, ele tem uma limitação, vamos passar o ultrassom. Passa o ultrassom, vê lá, não tem nada no músculo. Não, ele não tem torcicolo não, aqui ó, não deu nada, tá tudo ok. Não, certo? Porque existem outras alterações que podem estar influenciando nessa mobilidade cervical, certo? A gente chama isso desse torcicolo postural. Beleza, pessoal? Estão começando a entender? Então, o torcicolo postural ele tem as mesmas características do torcicolo muscular e do torcicolo congênito, tá? Só que na grande maioria das vezes, o torcicolo postural ele está envolvido com moldamentos faciais. O que isso quer dizer? Que muitas coisas podem ter acontecido lá no período gestacional, certo? Feito com que esse bebê tivesse moldamentos faciais, causando alterações posturais nesse bebê,
certo? E existem algumas subclassificações dessa alteração facial, dessa alteração postural, tá? Já tem autores super renomados aí na literatura que classificou essas alterações posturais e esses moldamentos faciais. A gente vai falar sobre eles aqui, beleza? Pessoal, o áudio tá legal? Podem ir fazendo perguntas aqui na caixinha. E aí no final da live eu vou abrir para perguntas, vou responder todo mundo e a gente vai discutir o nosso caso clínico, beleza? Simbora! Então, autores muito respeitados dentro da literatura, que trabalham nesse ramo da terapia manual, fala-se desse torcicolo postural, que são esses moldamentos faciais que acontecem lá no bebê no período gestacional, tá? Então tem dois autores muito conhecidos, que é o Robert Russo e o Biederman, que eles classificaram essas alterações posturais, tá? Então primeiro a gente conhece como bebê banana, que foi o Robert Russo que classificou isso, que vai ser aquele bebê que apresenta o que, Ícaro? Ó, essa inclinação aqui do corpo, certo? Ou seja, o bebê, às vezes, ele até tem uma boa mobilidade cervical, certo? Mas ele apresenta uma inclinação corporal, certo? E a gente classifica, o Robert Russo classificou isso como bebê banana, tá? É muito comum a gente ver esse tipo de bebê no consultório. Muito comum mesmo, tá? Outra classificação, que essa foi o Biederman que deu, que foi outro autor, é o bebê, a síndrome Kiss 1, certo? Que vai ser aquele bebê que parece um escorpiãozinho, certo? Perdão, a gente chama isso de síndrome Kiss 2, tá? Então, o bebê banana, o Robert Russo classifica ele, e o Biederman classifica como síndrome Kiss 1, essa postura. Então, essa postura do bebê, ela é classificada como síndrome Kiss 1 ou bebê banana. E existe outra classificação que é o bebê escorpião, que foi o Russo que classificou, que é aquela famosa postura em C do bebê, certo? Quem nunca já pegou um bebê desse jeito, a mãe chega desesperada no consultório, Ícaro, eu fico com medo dele estar machucando a coluna, porque ele bota muito para trás o pescoço, eu tô achando que ele tá machucado, porque o bebê, tem bebê, pessoal, que dorme assim, ó, certo? Isso é muito comum acontecer. Isso pode ser um torcicolo postural por moldamentos faciais e que o Russo classificou isso como bebê escorpião, certo? E a síndrome Kiss 2, que é essa mesma postura, foi classificada pelo Biederman. Esses dois autores têm artigos publicados lá na literatura e não é coisa de balela da nossa cabeça, né? O pessoal gosta de falar que a gente que trabalha com terapia manual viaja muito na maionese, mas não, existe comprovação científica para tudo que eu estou falando aqui para vocês, certo? Então eu quis trazer isso, por quê? Porque na grande maioria das vezes, o torcicolo que chega lá no nosso consultório não é o torcicolo muscular. Não é o torcicolo congênito clássico que tem alteração no ECOM. Vai ser um torcicolo postural por moldamentos faciais ou outras alterações, certo? Mas isso é muito importante, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do bebê escorpião, que ele se joga para trás assim, né? O bebê dorme muito nessa posição. A gente pode entender que pode estar acontecendo duas coisas com esse paciente e com esse bebê. Ou ele realmente tem uma alteração postural muito importante, né? Um moldamento facial, que a gente pode chamar isso inclusive de torcicolo funcional, certo? Ou pode estar acontecendo um refluxo ali naquele bebê, certo? Eles têm é como se fosse uma medida de proteção, né? Então, quando o refluxo acontece, vai dar essa queimada no esôfago do bebê, ele fica desconfortável. Então, uma estratégia é ele tentar fazer essa hiperextensão cervical, que é para ver se estica esse esôfago e esse leite desce e volta, para ele melhorar essa azia dele, né? Então, se a gente olha para um bebê escorpião ou um bebê que tem a síndrome Kiss 2, a gente já pode acender o nosso alerta, certo? E pensar nessas duas disfunções. Pode ser
uma alteração postural, um torcicolo funcional e pode ser um refluxo aí associado a isso. Beleza? Ó, sacada para vocês já ficarem de olho. Beleza, pessoal? O que é diferente de uma preferência posicional, certo? Então, o torcicolo muscular, o torcicolo congênito, o torcicolo postural ou torcicolo funcional é diferente de uma preferência posicional. Por que é importante a gente saber diferenciar essas duas coisas, tá? Porque torcicolo e alteração postural vai existir uma limitação de movimento, certo? Já a preferência posicional existe uma preferência. Qual é a grande diferença das duas? A gente sabe que o bebê ele precisa ter uma rotação cervical de 90 graus, tá? Ou seja, ele precisa encostar o queixo no ombro, ou se ele estiver deitado, a bochecha dele precisa encostar na maca, na cama, certo? Se o bebê consegue olhar para o lado direito, ele faz os 90 graus completo, mas se ele olha para o lado esquerdo e fez só até 60 graus, ele volta, certo? Ou ele vai até mais, perto de 90, mas ele volta rápido, certo? Isso é uma limitação de movimento, certo? O bebê ele quer fazer essa rotação cervical, ele quer fazer esse movimento, só que existe um bloqueio, ele não consegue, beleza? O que é diferente de uma preferência posicional. O que é uma preferência posicional? O bebê ele roda os 90 graus para os dois lados, tá? Então, se a gente estimula, ele faz a rotação ativa para o lado direito e faz a rotação ativa para o lado esquerdo. Se a gente faz uma rotação passiva, aplicando um teste, por exemplo, de hot lat que a gente está aplicando no nosso consultório, e ele faz os dois, certo? Não tem bloqueio. Mas a mãe chega e fala, mas ele só gosta de ficar olhando para o lado direito. Ele só gosta de ficar olhando para o lado direito. E aí? Certo? Isso é uma preferência. É diferente, certo? E a preferência, ela pode vir, pessoal, por várias coisas, tá? Ela pode vir por várias alterações, certo? Ela pode ser por causa de questões relacionadas ao dia a dia daquela família. Ou seja, o bebê fica no berço, só que a porta, a janela, o lugar que tem movimento, o lugar que tem barulho, o lugar que tem estímulos visuais é só para o lado direito. O lado esquerdo é uma parede. Vocês acham que essa criança vai olhar para que lado mais? Lógico que ele vai olhar mais para o lado direito. Por quê? Porque é o lado que tem estímulos, certo? E se isso acontece o tempo todo em casa, se isso acontece o tempo todo no dia a dia daquela família, esse bebê vai ter essa preferência posicional em olhar só para o outro lado, certo? Só para o mesmo lado. Então a gente precisa entender a diferença entre limitação e preferência posicional. Sabe por quê? Porque vai chegar muitas famílias no nosso consultório, você às vezes nem chega com essa queixa de torcicolo, chega por outra coisa completamente aleatória, e aí você fala, pai, eu tô achando aqui que ele tem uma limitação, tem um bloqueiozinho. Não, sei lá, o pediatra, o profissional que acompanha, diz que ele tem uma preferência, mas é só a gente ficar estimulando em casa que ele vai melhorar. Será? Será? Por quê? A literatura fala que se passou de 4 semanas, esse bebê nasceu, passou de 4 semanas, ele tem 1 mês de vida, e essa preferência posicional ela ainda permanece, isso não vai se resolver sozinho. Essa criança, esse bebê precisa de tratamento. Não sou eu que estou falando, é a literatura que já mostra. Entendeu? Então, quando vierem com esse papo de que o bebê já chega pra tu lá com 1 mês e meio, com 2 meses. Não, diz que ele tem uma preferência, era pra gente estimular em casa. Provavelmente existe uma coisa a mais e a gente precisa identificar, certo? O que é diferente também de lateralidade. Então,
Limitação é diferente de preferência, que é diferente de lateralidade. O que é lateralidade, certo? É quando o bebê, a criança, ela escolhe qual é o lado do corpo dela que ela vai trabalhar mais, qual é o lado que ela vai mexer mais, né? Então, a definição do ser humano, se a gente vai ser destro ou canhoto, certo? Só que isso, pessoal, só acontece a partir dos 4 anos de idade do bebê, tá? Por que eu tô falando isso? Porque chega muita gente no consultório com a seguinte frase: ah, eu vejo que ele olha mais para o lado direito, mexe mais o braço direito, o braço esquerdo. Eu achei que era porque ele ia ser canhoto. Eu achei que era porque ele ia ser destro, por isso que ele mexia mais um braço. Não existe isso. Essa escolha de lateralidade só vai acontecer a partir dos 4 anos. Antes disso, todo o desenvolvimento motor da criança precisa ser simétrico. Ela precisa olhar para os 2 lados iguais, ela precisa mexer os 2 braços iguais, ela precisa mexer as 2 pernas iguais, certo? Então, não escutem isso. E se alguém falou isso para você, porque ele vai ser destro, vai ser canhoto, não. Se tiver menos de 4 anos, isso não existe. A gente precisa entender, é uma limitação ou é uma preferência? Muito provavelmente, se isso passou de 1 mês, é uma limitação. Não é mais uma preferência posicional, certo? Eu gosto de falar isso para vocês porque a gente vê tanta informação na internet e os pais chegam muito assustados. É 880, né? Ou eles chegam muito assustados, com muita minhoca na cabeça de tanta informação na internet, ou tudo é normal. É assim mesmo, com 3 meses vai passar. Não, já tô, o profissional que me acompanha diz que não tem nada errado, tá tudo tranquilo, só ficar estimulando em casa, né? Aí, você não tratou uma limitação no tempo, na janela correta, o bebê chega com 4, 5 meses com assimetria craniana importante, e muitas vezes você não consegue mais resolver aquele problema e aquela família tinha identificado o problema já nos primeiros meses de vida, mas o profissional comeu bola. Entendeu? Entendem que vocês precisam ficar alerta, certo? Infelizmente a gente precisa se munir com conhecimento, porque muitas vezes o profissional que acompanha a gente não está atualizado, não trabalha com esse público, né? A gente sabe que profissionais desatualizados tem em toda a área, tá? Então a gente precisa entender sobre essas situações. Eu falo isso porque, gente, absolutamente todos os dias chegam famílias e famílias com a mesma história, que identificou a preferência nos primeiros dias de vida, mas que o profissional disse que era normal, que era só para estimular do outro lado. Mês após mês foi falando que a limitação ainda continuava. Ah, é assim mesmo, vai melhorar, continua estimulando, bota para dormir do outro lado. E amanhã, mas agora eu estou vendo a cabeça amassada. Não se preocupa não, quando começar a sentar vai melhorar, bota para dormir do outro lado. E aí as famílias chegam no meu consultório com 7, 8, 9 meses, 1 ano de idade, a criança com um torcicolo congênito, a criança com assimetria craniana importante. Sendo que a família identificou o problema nos primeiros dias e meses de vida, só que foi negligenciado pelo profissional que acompanha a família. Quem já passou por isso? Alguma mãe que está me assistindo aqui, né? É muito comum, gente. É muito comum. Eu fico revoltado quando eu vejo isso, tá? Então por isso que eu produzo muito conteúdo, que é para trazer essas informações para vocês, certo? Então, como a gente vai identificar esses sinais, né? Como a gente pode olhar assim para o paciente e entender, poxa, eu acho que ele tem uma alteração aí de torcicolo, uma limitação cervical, né? Então o bebê ele pode apresentar o clássico, que é essa inclinação da cabeça, certo? O bebê ele pode ter um olhar por cima dos ombros. Então você faz um teste ativo com ele, né? Então você pega o bebê, pega um chocalho, alguma coisa, faz o teste ativo para ver se ele acompanha o brinquedo, e ele vai para um lado e geralmente para o outro ele vem só os olhos, né? Faz isso e volta, ou ele vem e volta, ou ele vem até o meio e volta, ou ele até vai às vezes, só que ele volta rápido, ele não mantém a rotação para o outro lado,
certo? Isso é muito importante, tá? Porque muitos pais, às vezes, ficam achando que o bebê não tem limitação. Por quê? Porque faz esse estímulo em casa, ele acompanha, só que logo logo ele volta. Ele não consegue manter a rotação. Por quê? Porque gera desconforto para ele. Aí a família, aí tá vendo? Ele consegue girar, certo? Então a gente precisa avaliar não só a rotação, mas também a qualidade desse movimento, certo? A qualidade dessa rotação, a qualidade dessa inclinação, tá? Ele faz uma rotação com movimento livre, gostoso, ou é uma roda dentada, certo? Parece que tem alguma coisa travando ali aquele movimento, tá? Porque às vezes a gente faz o estímulo, o bebê olha, quando a gente joga pro outro lado, ele vai assim, forçando, é aquele movimento rígido, você vê que tem uma rigidez ali. Opa, acende alerta. Pode ser uma alteração do torcicolo, certo? O bebê, a mãe pode falar bem assim, ele tem uma preferência... Mãe, tem uma preferência por uma mama? Não, ele mama nas duas. Mas é igual? Ele pega nos dois peitos igual? Mama nos dois igual? Não, nesse aqui ele pega. Esse ele até pega, mas logo logo solta ou ele fica meio agoniado. Sinalzinho de alerta, certo? O bebê é para conseguir mamar nas duas mamas iguais, tá? Da mesma forma, beleza? E aí tem muita gente que chega bem assim, não, ele pega aqui nesse, eu acho que ele não pega nesse porque o bico é invertido, porque o bico é não sei o quê, porque eu já fiz cirurgia, porque isso aqui deu mastite, porque isso aqui não sei o quê. Gente, não tem isso. Tem mãe sem bico que consegue amamentar, bico invertido, o bebê pega do mesmo jeito, entendeu? É para conseguir mamar nos dois peitos igual. Tá dando mastite, é por isso que ele não aguenta no mama. Geralmente já tá dando mastite por essa alteração, tá? Ou tá machucando por essa alteração. Beleza? Então, isso da amamentação é importante, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer lá no nosso consultório, tá certo? Ombros elevados, então a gente pode observar que às vezes a alteração do torcicolo, se for muscular, se for congênito, não necessariamente precisa estar só no ECOM, mas o trapézio também pode entrar nessa disfunção, tá? E a gente vai ver um paciente com o ombro muito elevado, certo? Às vezes os dois, às vezes um ombro, tá? Então a sensação que a gente tem é que aquele bebê ele não relaxa na hora da amamentação, é aquele bebê todo rígido, todo duro, certo? Isso já é um sinal de alerta também, tá? Às vezes a limitação cervical nem é identificada. Esse paciente chega para você, sei lá, porque uma consultora de amamentação encaminhou para você, porque achou ele muito tenso e tal. E aí a mãe falou, não, a consultora que me mandou porque ele não relaxa e a amamentação não é boa. E aí quando você vai ver, vai aplicar os testes, na verdade é um torcicolo congênito, certo? E ele não relaxa porque existem tensões ali naquele corpo e o ombro pode estar envolvido pela questão do trapézio também, que pode entrar aí e o bebê elevar esse ombro, beleza? Outra coisa também é aqueles moldamentos faciais que eu falei para vocês, tá? Então muitas vezes o bebê ele pode chegar com a inclinação do corpo, da cabeça e do corpo, certo? E muitas vezes o bebê também pode chegar com essa postura aqui, tá? Bebê banana e síndrome Kiss 2 ou bebê escorpião. Síndrome Kiss 1 ou bebê banana, síndrome Kiss 2 ou bebê escorpião, tá? Torcicolo funcional, alterações faciais que estão causando essa limitação de movimento. Isso são posturas de conforto que o bebê adota, porque às vezes esse bebê ficou muito apertado lá no período gestacional, certo? E essa foi a postura que ele ficou por semanas da gravidez, da gestação. Então isso se torna uma postura de conforto para a criança. Beleza? Então, para a gente conseguir aí, falando assim, profissionalmente, testes que a gente pode aplicar no consultório, mas isso visualmente vocês já podem ficar de olho no paciente de vocês, no filho de vocês, no bebê que vocês têm contato. Mas alguns testes que a gente pode aplicar no consultório é o teste Hot Lat, tá?
que é aquele teste da adaptação lá do paciente adulto. Não sei se vocês sabem ou conhecem, mas existe um teste aí para a gente avaliar a mobilidade cervical alta do paciente adulto. Então a gente fez uma adaptação para aplicar isso lá na pediatria, tá? Então a gente faz, esse teste de forma ativa, né? Com um brinquedo, ver se essa criança acompanha com as rotações, de forma passiva na rotação e na flexão também. E aí a gente vai avaliar a mobilidade dessa cervical, a qualidade desse movimento e se existe atitudes compensatórias nesse teste. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já tiveram torcicolo na vida, né? Mas eu já tive vários. Quando a gente acorda com torcicolo, a gente consegue girar de um lado, né? Mas quando a gente tenta girar do outro, a gente faz o quê? Vem o corpo, né? Ó. A gente vira parecendo um robô. Vem o ombro junto, vem o tronco junto. Isso é uma atitude compensatória. No bebê também acontece. Então, se eu vou lá aplicar o teste, vou fazer uma rotação passiva do crânio desse bebê, da cervical desse bebê. É para ele rodar só a cabeça. Só que muitas vezes o ombro vem junto, certo? Ou o corpo, o bebê às vezes já quer rodar. Aí a mãe fala, eita, como tá esperto. Olha, já tá rolando o bebê com um mês e meio. Não é esperto. O desenvolvimento motor dele não tá bom. Ele tem disfunção. Isso é uma atitude compensatória, certo? Atitudes compensatórias. Então, se você faz esse teste lá no consultório, isso é um teste positivo para bloqueio de cervical alta, certo? A gente sabe a importância dessa região para a nossa mobilidade cervical. O que entra na classificação, por exemplo, de um torcicolo funcional. Porque se esse paciente faz um ultrassom, muitas vezes não tem alteração nenhuma no ECOM. Mas ele tem a limitação, certo? Quem vai tratar? Terapia manual. Fisioterapeuta que sabe avaliar e tratar essas estruturas com a terapia manual, certo? Alongamento, de jeito nenhum, não se faz mais alongamento no tratamento de torcicolo, certo? Piora a criança, piora o quadro do bebê. Beleza? Então a gente precisa saber identificar tudo isso, pessoal. Pra gente não comer bola, tá? Pra gente não colocar minhoca na cabeça da família. Porque às vezes o bebê tem uma preferência, não tem uma limitação. Certo? O que essas duas coisas é diferente de lateralidade, né? Então, muitas vezes, o bebê não apresenta mais disfunção na cervical, ele até tem uma mobilidade boa, mas você observa que ele mexe mais um braço, mais uma perna do que a outra. Só que ele tem menos de 4 anos. Isso não é normal. O desenvolvimento motor precisa ser simétrico, tá? Isso não é uma lateralidade. Então, a gente precisa ter todo esse conhecimento, classificar isso para saber orientar ali aquela família. Senão, a gente vai comer bola. Como acontece muito dentro do universo pediátrico. Muito profissional come bola. Tá? Porque se a gente não faz isso, a gente vai estar prejudicando esse bebê, que tinha uma chance ali de melhorar, né? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode ir perguntando aí, certo? Então, algumas respostas que podem direcionar aí o nosso diagnóstico, certo? Possa ser que você vai perguntando ali como foi esse período gestacional, a mãe pode falar, eu tive um sangramento, eu tive um deslocamento de placenta, precisei ficar muito tempo de repouso. Opa, isso aí é um sinal de alerta, certo? Fator de risco para esse paciente apresentar um torcicolo congênito, porque a gente sabe que uma mãe que não se mexe muito é uma mãe que é um bebê também que não se mexe muito. Então imagina você se desenvolver 9 meses, 40 semanas de sua vida numa mesma posição sem você se mexer, né? Isso vai causar disfunção no corpo, vai causar alterações teciduais, vai causar bloqueios, tá certo? Isso é o que a gente trata dentro da terapia manual. E isso é um fator de risco, então você precisa saber. Então, mães aí que teve problemas na gestação, que precisou ficar de repouso, certo? Já se liga, tá? Fator de risco para o seu bebê apresentar torcicolo quando nascer, certo? O bebê precisa se movimentar bem. Então, uma mãe que teve uma barriga pequena,
um bebê muito grande, um bebê muito comprido, uma mãe que tem várias cesáreas, certo? Porque esse útero já criou uma aderência, então ele perdeu essa capacidade elástica de aumentar de tamanho e acomodar ali aquela gestação, né? Esse útero gravídico, ele não tem mais essa capacidade elástica do início, antes da cirurgia, certo? Mães que têm gordura visceral aumentada, certo? Porque toda a adaptação corporal da mãe acontece de uma forma muito bonita. Então, deslizamento intervisceral, quando esse útero gravídico vai aumentando, ela precisa acontecer muito bem, né? Então, o útero ele sai de uma posição pélvica e se torna uma víscera abdominal, porque ele vai crescendo e ele vai empurrando todos os órgãos, e esse deslizamento intervisceral precisa acontecer, porque esses outros órgãos vão se acomodando a partir desse útero gravídico. Entendeu? Então, por exemplo, mães que estão acima do peso, que engravidam, que têm um teor de gordura aumentado, também é um fator de risco, certo? Beleza? Mães com abdômen muito sarado, então o contrário também é verdadeiro. Gordura também é ruim, mas aquela mãe com aquele abdômen super rígido, aquela parede muscular muito fortalecida, também pode ser um fator de risco, certo? Porque essa parede abdominal ela não consegue ter uma distensão para acomodar esse útero, então ela não estica muito, beleza? É um fator de risco, beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Diabetes gestacional, então aquele bebê que muito grande, muito gordinho, mãe muito pequena, pelve muito estreita, certo? Primíparas também é um fator de risco, então primeira gestação pode sim causar aí uma alteração e esse torcicolo ser apresentado nesse bebê, beleza? Então, existem algumas situações que aí na anamnese a gente já pode ficar ligado, e vocês, mamães, se encaixam aí em alguma dessas alternativas, vocês já ficam de olho. Não quer dizer que o bebê vai ter, tá? Torcicolo, porque você se encaixa em uma dessas características. Não tem nada a ver, mas é um fator de risco. Beleza? Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Alguém perguntou aqui, deixa eu voltar aqui os comentários. Tati colocou, como diferenciar a plasticefalia com cranioestenose? Tati, existem alguns sinais bem específicos que a gente que é profissional, que trabalha nessa área, a gente consegue identificar. Mas, por exemplo, a nossa avaliação palpatória ela é muito importante, tá? Então, a gente vai palpando essas suturas cranianas e a gente precisa sentir mobilidade entre elas. O fisioterapeuta tem uma acurácia, né, uma sensibilidade nas mãos muito grande. Então, a nossa sensibilidade é muito boa. A gente vai procurando essas áreas, né, e ver se existe mobilidade nessas suturas. Eita, aqui tá, me parece meio rígido e tal. Tem uma deformidade craniana, essa sutura não tem mobilidade, eu não sinto essa sutura. Opa, talvez seja uma cranioestenose, bora lá ver, certo? E o formato de uma plasticefalia posicional secundária a um torcicolo é um pouquinho diferente de uma cranioestenose, tá? Se a gente fala de uma plasticefalia, por exemplo. Então, existem alguns sinais ali pequenininhos que a gente precisa ficar de olho. Esse é um deles, tá? Eliane botou, realmente cabe aos pais observarem o ambiente, certeza, sem dúvidas, precisamos. Daniela botou, essa preferência a partir de qual idade? Daniela, pode acontecer dos primeiros dias de vida. Então, se seu filho nasceu hoje, possa ser que hoje ele já não consiga ter essa preferência, possa ser que hoje ele já apresente essa preferência posicional. Possa ser que assim que nascer você já pode ter um problema para amamentar e não consegue amamentar de jeito nenhum, porque esse torcicolo está causando desconforto no seu filho. Aí você tenta botar no peito, não dá certo e é aquele choro porque ele está desconfortável, tá? A literatura já mostra que bebês que têm torcicolo antecipa muito as chances do desmame precoce.
tá? Então, ou seja, torcicolo é um fator de risco para essa mãe não conseguir segurar essa amamentação. Edmar botou o caso de Ayla. Eu tive diabetes gestacional e agradeço pelo excelente médico que é. Muito obrigado. Prazer ajudar vocês. Certo, pessoal? Então, tiverem dúvida, vão falando comigo. E eu trouxe um casozinho clínico pra gente discutir. Vou até postar aqui uma foto que eu trouxe. Luísa botou: atendi um paciente de 2 meses que tem uma cicatriz de úlcera por pressão pós-internação na região occipital. O tratamento se assemelha com o do torcicolo? Ele tem preferência posicional, Luísa? Ele consegue fazer as rotações? Como é que é? Certo? Falando nisso, pessoal, em tratamento de torcicolo, eu não sei se vocês sabem, mas amanhã a gente vai abrir as inscrições na Black Friday do meu curso, o Físio RTC, certo? Que é o curso de fisioterapeuta referência em tratamento de torcicolo congênito, com mais de 20 aulas gravadas, com testes todos validados pela literatura. Tá fantástico o curso. Preço só não entra quem não quer, certo? Então, a partir de amanhã, quem tiver interesse, entra no grupo. Não sei se vocês já fazem parte do grupo, mas ou então me manda um oi aqui no direct que eu mando o link para vocês. Coisa assim, presente mesmo do Papai Noel antecipado. Quer gerar resultado ainda hoje no torcicolo congênito? Vai ser interessante vocês entrarem. Luísa botou: o movimento é bem restrito, mas tem dificuldade ainda maior na posição de prumo. A dificuldade de rotação é para os dois lados, certo? Porque se ele tem uma úlcera de pressão na região occipital, significa dizer que ele não explorava, certo? Ele não explorava as rotações. Então, possa ser que esse bebê tenha um bloqueio bilateral da cervical alta, certo? Então, ó, ele não consegue rodar para os dois lados. Certo? Então a gente precisa avaliar aí cervical alta desse paciente, fáscias cervicais, é uma boa alternativa também, Luísa, certo? Base de crânio, precisamos avaliar musculaturas da mastigação, porque tem uma fáscia que recobre esses músculos que descem lá para a cervical, então a gente precisa avaliar elas, certo? Porque tudo isso pode estar causando essa restrição de movimento, beleza? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso caso, tá? Que eu falei para vocês que eu ia trazer. Só não tô achando onde é, peraí. Vai dar certo. Só sou ruim com tecnologia. Já falei isso pra vocês, né? Não desistam. Espera aí que eu tô quase conseguindo. Tô conseguindo postar a foto do caso do torcicolo lá do consultório. Um bebê que já veio bem mais velha pra mim. E a gente conseguiu ter um resultado fantástico, mas eu queria mostrar para vocês o quanto é importante a gente identificar de forma precoce, né? Isso, porque não vai melhorar a gente, não melhora. Não tô conseguindo achar, não é aqui. Se alguém souber aí, queria postar uma foto, compartilhar aquela foto com vocês, sabe?
Aqui, eu acho que achei. Só um instante, pessoal. Mari, minha ajudante não tá comigo, velho. Acredita? Tô aqui passando esse perrengue. Tu não sabe como é? Quando eu tô sozinho é um caos, né? Mas minha ajudante falhou hoje, não tá aqui perto. E aí tá acontecendo isso. Mas, velho, eu já fiz isso 1000 vezes, mas eu não tô achando aqui. Se eu não conseguir, beleza, mas vamos falar no caso aqui, tá certo? Ó, essa paciente chegou lá no meu consultório. Tô aqui abrindo a ficha dela no meu sistema. Só um minuto aqui, ó. Tô abrindo aqui o sistema. Ó, essa paciente chegou lá no meu consultório com 7 meses de idade, certo? Nasceu de 38 semanas, parto normal, sem alteração, normal, 38 semanas, sem intercorrência, teve alta com 24 horas da maternidade, teve alta com 24 horas, tudo tranquilo e ok. A mãe começou a observar que ela apresentava uma inclinação cervical da cabeça, certo? Isso nos primeiros meses de vida já. Tinha uma alteraçãozinha ali na pega, na amamentação. Mas isso foi levando, foi passando e nada, certo? Só que chegou em um momento que estava muito evidente a inclinação da cabeça, a criança estava, sem mentira nenhuma, mais ou menos nessa posição aqui. Eu postei ontem, foi aquela que eu postei ontem. Não sei se vocês acompanharam, certo? Só que ela chegou com 7 meses para mim, né? Ou seja, a gente sabe que o prognóstico, as chances do prognóstico ser positivo no paciente é quanto mais novo ele vem para a gente. Quanto mais tempo esse paciente demora para vir no consultório, possivelmente o tratamento ele vai ser mais difícil, tá? E eu estava até falando com Mari ontem, Mari é minha aluna do FIS-RTC, do TEMAP, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, inclinação, né? Eu estava falando com ela que a inclinação é o pé no saco. Desculpa, a rotação a gente consegue até melhorar muitas vezes, ó, num piscar de olhos. A inclinação a gente também consegue resolver, mas tem algumas que são assim, um pezinho no saco, tá? Que quando o bebê chega mais velho pra gente, essa inclinação é muito ruim pra gente conseguir tratar. Que foi o caso dessa paciente, né? Então ela tinha uma alteração de base de crânio muito importante, ou seja, C0, C1 e C2, tá? Então como ela chegou com 7 meses para mim, as estruturas já estavam calcificando na forma errada, no formato errado. A musculatura já estava desequilibrada. Um lado estava trabalhando mais do que o outro. Então ela tinha uma inclinação de cabeça, ó, muito importante. Certo? Muito importante. Então, a gente já está em tratamento há alguns meses, mas eu vejo ela só a cada 15 dias no início e hoje uma vez por mês, tá? Só que olha que interessante. Além dessa BCO dela, a gente chama isso de base crânio-occipital, estar alterada, ela também tinha algumas alterações viscerais importantes, em ligamentos viscerais importantes, tá? Então, em inervações importantes. Aqui a gente sabe que é a região do diafragma, né? E o diafragma, pessoal, ele existe subdivisão. Existe divisões do diafragma e que é inervado por algumas inervações que saem aqui dessa região cervical, tá? Então, existe uma partezinha do diafragma que é inervada pelo nervo frênico, que sai aqui das raízes de cervical alta, tá? E ela tinha uma alteração muito importante aqui nesse diafragma, que estava irritando o nervo frênico e estava causando uma facilitação, a gente chama de facilitação medular, lá na cervical alta, fazendo com que essa musculatura, né, esses músculos pequenos ali da cervical alta entrassem em tensão, certo? Ou seja, a gente precisa ter esse olhar ampliado na nossa avaliação e na nossa clínica. Porque se a gente acha que tudo é se a gente acha que tudo é só cervical, certo? A gente vai comer bola.
tá? Esse caso é muito exemplo disso. Essa paciente tinha essa alteração cervical muito importante, só que essa alteração visceral nessa inervação, no músculo diafragma, estava muito relacionado com essa disfunção cervical, certo? Muito relacionado. Então a gente precisa saber identificar essas estruturas. A gente precisa saber aplicar testes específicos. E isso não sou eu que estou falando, tá? Tem um artigo bem legal, se vocês quiserem, depois me mandem o direct que eu mando para vocês, que falam que cerca de mais ou menos 30% dos pacientes que apresentam um torcicolo, eles vão apresentar um refluxo associado também. Por quê? Porque o estômago ele também divide essas inervações que saem lá de base de crânio, tá? Então, se o paciente tem, por exemplo, um refluxo, uma disfunção visceral, pode estar alterando essa mobilidade cervical, certo? Então, a gente precisa tratar isso. A gente precisa saber identificar isso, tá? E aí a gente vai sair daquele limbo lá da época da faculdade e alongar, fazer alongamento no ECOM, né? Fazer liberação miofascial, certo? Eu tenho uma aluna minha que ela tem filho, foi gêmeos, né, a gravidez dela, e um nasceu com assimetria e torcicolo congênito, e ela levou numa fisioterapeuta. Ela não trabalhava com pediatria na época, e a fisioterapeuta fez liberação miofascial no bebê, e ela não voltou para lá, porque disse que ele passou uma semana chorando de dor, não podia triscar no pescoço que o bebê chorava, né? Então, a gente, quando faz liberação miofascial, quando a gente faz alongamento, a gente está piorando o quadro do nosso paciente, certo? Então, a gente não pode fazer isso. Nosso toque é sutil, é suave, tá? Nosso toque é leve. A gente não pode causar esses desconfortos no nosso paciente. Tô tentando ainda postar a foto, tô indignado que eu não tô conseguindo, gente. Pelo amor de Deus. Como é que pode um negócio desse? Pessoal, quem tiver dúvida, vai botando aí. Vai colocando aí. Vão perguntando alguma coisa que eu tô tentando aqui compartilhar. Não acho, gente. Eu tô indignado. Eu já fiz isso em muitas lives. Eu não tô conseguindo achar para fazer esse compartilhamento. É isso, vai ficar sem. Mas eu vou postar no Instagram, viu? Para vocês. Beleza? Então, resumo da ópera. Essa paciente chegou para mim com 7 meses. Eu já estou no 7º atendimento com ela, tá? Mas ela já melhorou absurdamente. Porém, a gente conseguiu ter uma melhora significativa a partir do 4º atendimento, tá? Então, eu quero que vocês falem isso para as famílias também. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa muito grande, inclusive no nosso tratamento, que a gente vai resolver ali rapidinho. Mas se for um paciente mais velho, você fala, ó, a janela de tempo passou um pouco, possa ser que demore mais para a gente conseguir um resultado satisfatório, certo? Mas se a causa for por disfunções de mobilidade tecidual, certeza, o seu trabalho com a terapia manual é o certo a fazer, certo? Não é aquela fisioterapia de alongamento e tal, aquilo ali não se faz mais, tá? É terapia manual que a gente precisa fazer. Beleza? Mas nesse caso específico possa ser que demore um pouquinho mais, tá? Porque eu tenho um paciente que chega no meu consultório com 2 meses e eu consigo resolver no final do atendimento. A gente resolve o torcicolo, certo? Mas quando o bebê é mais velho, entenda que a disfunção está instalada há mais tempo, beleza? Então ela tinha bloqueios de base de crânio importante. Principalmente quando o paciente tem bloqueio de base de crânio, a postura que ele adota é essa inclinação, certo? Então vocês vão observar muito isso, essa inclinação quando o bebê tem essa alteração de base de crânio, tá? Mas também nesse caso da minha paciente, ela tinha essas alterações viscerais, ela tinha alteração no diafragma,
e estava aí alterando o nervo frênico. Beleza? Esse nervo frênico sai das raízes altas lá da cervical, então estava causando uma facilitação medular. Os músculos dessa região contraía, causava rigidez, tensão. Essa bebê tinha essa limitação de olhar e de fazer a inclinação da cabeça, né? Ela fazia tudo assim, ó. Dormia assim, comia assim, falava assim, andava assim, era o tempo inteiro. Certo? E aí era uma criança estressada, o desenvolvimento motor dela estava alterado, ela estava atrasada, certo? Atrasou para engatinhar, atrasou para sentar, atrasou para rolar, certo? Quando ela chegou para mim com 7 meses, ela só rolava para um dos lados, só rolava para o lado direito, não rolava para o lado esquerdo, que é o lado que ela tinha mais dificuldade, certo? Então o torcicolo congênito atrapalha muito o desenvolvimento motor do bebê, a gente precisa entender sobre isso. Fala, meu irmão Maurição, tamo junto, é nóis. Obrigado aí pela audiência. Ó, a Maria botou aqui, meu paciente só inclina quando vai pro braço da mãe. Fica em pé, quando fica em pé, 4 meses de idade. Ó, que interessante, tá? O bebê... Eu inclusive acabei de dar essa orientação para o meu último paciente do consultório do dia. Nós estamos muito ansiosos para o desenvolvimento motor do bebê, certo? Então a gente está querendo antecipar fases que não era para ser antecipadas, tá? O bebê só vai ter essa necessidade de verticalização, ou seja, de ficar nessa posição em pé, lá entre 8 e 9 meses de vida, tá? Mas o que é que a gente vê no consultório? Muitos pais brincando assim, ó, dando suporte já aqui, brincando em pé com os bebês, certo? Isso não é legal, pessoal. Isso vai atrasar o desenvolvimento motor da criança, vai atrasar o rolar, porque como ela está verticalizando, ela precisa se equilibrar, então ela vai criando muita tensão, principalmente aqui na região cervical e na cintura escapular. Então o rolar dela fica comprometido e lá na frente possa ser que esse bebê ele nasça ou ele comece a andar na ponta dos pés, certo? Por esse estímulo que foi feito lá atrás. Beleza? Então isso é algo que não pode ser feito, tá? E isso pode piorar o torcicolo, tá? Então pode aumentar uma inclinação, certo? Pode tensionar ainda mais essa cervical, pode reforçar a postura de hiperextensão cervical, tá? Andressa botou, criança com 2 anos de idade com torcicolo também leva um tempo maior para ver resultado. Andressa, possivelmente você não vai ser aquele paciente que você vai conseguir resolver em 1, 2 atendimentos, porque já tem 2 anos, tá? Mas a gente pode se surpreender. No meu consultório, eu atendi um paciente, já até falei da história dele esses dias, de 1 ano e 7 meses e com 2 atendimentos a gente conseguiu melhorar, meu Deus, absurdamente. Mas não é a regra, certo? Não é regra, não vai ser sempre isso. Possa ser que dê um trabalhozinho a mais. Cada ser humano é único, cada ser humano responde de uma forma, tá bom? Mas não cria essa expectativa muito grande. Só que de uma forma geral, se a gente for comparar com qualquer outro atendimento, mesmo o bebê sendo mais velho, ainda vai ser mais fácil de tratar e vai ser mais rápido de tratar com a terapia manual. Porque a gente vai na causa do problema, né? A gente trata, sabe identificar o problema real que está causando aquilo. A Andressa colocou, sempre você manda exercícios para casa? Sim. Dependendo da disfunção, sim. Mas no torcicolo a gente precisa dessa ajuda da família muito grande. Só o que a gente faz no nosso consultório não dá conta, tá? Então a gente precisa desse apoio da família, principalmente se for um bebê mais velho, né? 2 anos para cima, mais de 7 meses, mais de 6 meses. Apresenta um vício postural importante. Se a gente não tem a colaboração da família em conjunto, o tratamento não anda, certo? Isso já é o guideline de pediatria, o novo agora que saiu em 2023, já fala sobre isso, certo? Inclusive eu preparei uma cartilha e botei lá no Fisio RTC para os alunos
pegarem todos os exercícios postados do Guideline e entregarem para os pais fazerem em casa para ajudar no tratamento. Alguém mais tem alguma pergunta? Perguntando aí. Pessoal, então é isso, tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um direct. Tô aqui à disposição de vocês. Trouxe uma foto tão bonitinha, rapaz, e não consegui postar ainda. Tô indignado que eu não tô conseguindo postar pra vocês. Mas é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Qualquer coisa, estou à disposição. Andressa, eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por participar, perguntar. Isso é muito bom, adoro quando vocês participam, viu? Tchau, tchau. Foi um prazerzão estar com vocês hoje. Próxima quinta, estamos aqui de novo, tá? Se vocês tiverem sugestões de tema, querem que eu fale alguma coisa específica, manda no direct, tá certo? Valeu, beijão pra vocês, boa noite, tchau, tchau.